Gostou do chapéu aqui? Boné? Foi agraciado com esse boné aqui. Hoje eu queria falar sobre cobertura espiritual. É muito importante esse tema. No capítulo 13 de Hebreus, a Bíblia fala que esse autor aqui, provavelmente o apóstolo Paulo, não podemos entrar muito na teologia aqui, mas provavelmente o apóstolo Paulo, ele escreveu esse livro sem se identificar, evidentemente, mas no capítulo 13, o último capítulo, ele deixou aqui recomendações para algumas coisas, recomendações para toda a nossa vida. Por exemplo, o primeiro tema aqui desse capítulo 13 fala sobre deveres sociais, com a sociedade que nós devemos. Depois, deveres espirituais, alguns deveres que nós temos espirituais. E os deveres pessoais, tudo que nós precisamos, né? Recomendações sociais, espirituais e pessoais. Começando pelo meio aqui, que é deveres espirituais, a Bíblia fala aqui sobre cobertura espiritual. Diz assim: obedecei aos vossos, lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus, considerando atentamente o fim da sua vida, e imitai a fé que tiveram. Está dizendo aqui para a gente olhar para aquela pessoa que nos guia, nosso pastor, não o começo dele, mas o fim dele, porque o importante é o fim. Se a pessoa foi fiel, se ela permaneceu fiel ao Senhor. Ela fez muitas coisas, mas depois se desviou, sabe? A palavra foi jogada fora, a palavra dele não volta vazia, mas a pessoa não serviu de testemunho para a gente, porque no final ela se desviou ou se afastou. Então, até o fim da vida, olhe para essa pessoa, olhe para essa pessoa. E a segunda coisa que a Bíblia fala aqui, para a gente obedecer, imitar a fé, imitai-lhes a fé, os tenha em grande estima, imitar a fé, e que eles são dignos de dupla honra, como nós falamos esses dias atrás. Está escrito aqui no texto da palavra, literalmente está escrito assim: obedecer aos vossos pastores, sede submissos, pois a eles, pois eles velam pelas vossas almas, como alguém que há de prestar contas das vossas almas, para que eles façam isto com alegria e não gemendo, diz a palavra do Senhor. Então, queridos, é muito bom andar debaixo de cobertura, especialmente cobertura espiritual. A mulher está numa situação privilegiada, onde o marido é o líder da casa, né? E eu vim hoje de boné por causa disso. Eu vim ministrar hoje de boné por causa disso. Porque quando eu cheguei lá em Israel, eu fui entrar lá para o Muro das Lamentações, que é esse muro aqui, chegando lá em Israel. Aí logo que eu cheguei ali, tinha uma bacia para lavar as mãos, com umas canequinhas para lavar a mão, mãos puras, mãos limpas, para chegar perto da muralha, do muro das Lamentações. E depois logo ali naquele cantinho mesmo tinha um quipar, que a gente pegava, colocava ali na cabeça, depois quando saía dali, tirava, colocava. Eu falei, mas por que cobrir a cabeça? A Bíblia fala, o homem, cabeça descoberta, a mulher, cabeça coberta por causa do cabelo, o cabelo é a honra da mulher, não sei o que lá, etc e tal. Então eu sempre pensei assim que quando alguém passava pela frente a uma igreja, assim, tirava o chapéu como se fosse assim uma coisa de respeito. Mas é justamente o contrário. O judeu, ele não pode se apresentar diante de Deus diretamente. Então aquele kippah, aquele chapéu, aquele bonezinho que está na cabeça dele, ele significa que ele está ali entre Deus e ele, tem um kippahzinho, sabe? Porque ele não é digno de estar diante de Deus completamente. Então é um sinal de respeito estar de boné.
Então, se você um dia vê alguém pregar de boné aí, você que é um pouco fariseu, crítico, não leve por esse lado. Leve pelo lado de que a cabeça dele está coberta diante do Senhor, que ele, Jesus, Deus é altíssimo e você é indigno de estar diretamente com Ele. Então esse boné te protege um pouquinho. Esse é o sinal lá dos Hebreus. É lógico que o véu já foi rasgado e nós podemos ter acesso, mas por uma questão de respeito. Então, diz a palavra aqui: respeitai, obedecei aos vossos pais espirituais, aos vossos pastores, aos vossos guias. Esteja debaixo de cobertura. É muito bom, é muito seguro, sabe, andar debaixo de cobertura, sabe? Um dia bateu a porta lá da casa, quem é o cobrador? O filho falou: mãe, tem um cobrador aí. A mãe foi lá: o que é? Queria cobrar uma coisa aqui. Ah, pera um pouquinho, eu chamei meu marido. Pei, tem um cobrador lá na porta. Aí ele foi lá: o que é? Eu vim cobrar aqui. E ele ia chamar quem? Agora era com ele mesmo. Então o pai é o responsável, o filho e a mãe estão debaixo da cobertura do pai, e o pai tem que resolver. Então nós estamos debaixo da cobertura de Deus, estamos andando debaixo da cobertura do nosso pastor, do nosso líder. Isto é tremendo. Valorize isso, como diz a palavra, obedeça, os tenha em grande estima, pague honra dobrada ao seu pastor, ao seu líder, aquele que está sobre a sua vida, que Deus colocou. Valorize, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Bom dia.